Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótema e resolvendo aqui mais 3 questões da banca FGV no que tange ao nosso raciocínio lógico, porque a gente precisa entender o perfil dessa banca, como é que o elaborador pensa na hora de elaborar suas questões. Então hoje nós iremos resolver mais 3 questões. Eu só peço antes que você, se você estiver gostando, clica aqui embaixo em gostei e também se inscreve no nosso canal. Não deixe de clicar no link da descrição que você vai encontrar lá as 3 questões que nós iremos resolver aqui hoje. E aí você tenta fazer e depois você volta para o nosso vídeo para ver como é que a gente pensou, porque aí você vai casando isso que você pensou para resolver com isso que eu vou te mostrar, e aí você gera o seu conhecimento para tentar entender essa banca aí. Então, sem muita enrolação, vamos direto aí para a nossa questão aí de número 31. Considere a afirmação, nenhum pintor é cego. Fazendo então aqui uma leitura mais fria, observe que essa palavra nenhum é o que nós chamamos de quantificador universal, que a gente representa por esse A de cabeça para baixo. E essa parte aqui onde tem é cego, observa só, é cego, é o que nós chamamos de predicado. Então esse aqui é o predicado dessa minha oração. E o que é que a questão está pedindo? Está pedindo a negação dessa proposição. E eu já mostrei nas outras partes aqui que a gente está fazendo, conhecendo essa banca FGV, que existe uma diferença quando você utiliza o todo e o qualquer. Por que eu estou utilizando essas duas palavrinhas aqui, ó, o qualquer e o todo? Porque o qualquer e o todo também são quantificadores universal. Existe essa diferença entre utilizar esses dois quantificadores universais, que dão a ideia de presença de todas as coisas. Existe uma diferença entre utilizar o nenhum. O nenhum também é uma ideia generalista, por isso que ele é chamado de quantificador universal, mas a ideia aqui é de ausência das coisas. Então, se eu quero utilizar tanto esse daqui, que é um quantificador universal, como esse aqui, que é um quantificador universal, e eu quero negar, a negação vai seguir de uma maneira um pouquinho diferente. Por quê? Porque a negação aqui, no caso, vai ser o quê? Você vai colocar um quantificador existencial. Aqui também, essa coisa continua sendo a mesma coisa, ou seja, trocar o quantificador universal pelo existencial. Você precisa fazer isso nos dois casos aqui. Porém, aqui onde tiver todo e qualquer, você vai negar o predicado. Você nega o predicado, enquanto que no nenhum você vai preservar o predicado do jeito que ele está. Então, em outras palavras, é cego vai ter que ser mantido aqui nas minhas opções, porque eu estou utilizando o quantificador nenhum aqui, no quantificador universal nenhum. Se tivesse utilizado o todo ou qualquer, aí eu teria que encontrar nas opções não é cego, ou seja, a negação do nosso predicado. Então a gente está utilizando essa regrinha aqui, ó. Quando eu quero negar o nenhum, eu troco pelo existencial e eu preservo o nosso predicado. Observa só o item A, que vai ser já o item correto dessa questão. A pelo menos um. Essa primeira parte é um quantificador existencial, beleza, ó, quantificador existencial. E ele diz aqui, ó, que o pintor é cego, ou seja, ele manteve o predicado, portanto o item correto dessa questão, de fato, é o nosso item A. Já no item B, ele diz que alguns cegos não são pintores. Ele está negando os pintores nem é predicado, nem a gente não precisa negar os pintores aqui. Se eu fosse ter que negar, eu teria que negar que são cegos. Mas nem nessa questão eu poderia negar que são cegos, porque eu estou utilizando nenhum. Então esse item B aqui já é um item totalmente errado. E observe que o item C, o item D e o item E, todos começam com um quantificador universal. Isso já deixaria a questão errada, porque quando você troca um quantificador, quando você vai negar, né, um quantificador universal, você tem que trocar pelo existencial. Então só podia ser o item A ou o item B. Só que o item B não faz sentido e o item A é exatamente essa regrinha que a gente utilizou aqui. Então vamos aí para a questão de número 32. Olha só a diferença entre essa questão e a anterior. A questão 31 tinha lá o quantificador universal nenhum e essa daqui na questão 32 tem o todo. Então aqui, ó, considere a afirmação todo, ou seja, o quantificador universal, animal de 4 patas é mamífero. Olha só o nosso predicado. Então a mudança que tem que ter nas questões, já que ele está pedindo a negação, é em relação a esse predicado aqui. Ou seja, se aqui tem é mamífero e eu estou utilizando o todo, aqui nas minhas opções eu vou ter que encontrar a negação do predicado. Por quê? Porque eu estou utilizando a regrinha, ó. Se eu tenho um quantificador universal do tipo todo ou qualquer, e eu quero negar isso aqui, o que é que eu faço? Eu vou trocar pelo quantificador existencial e eu vou negar o nosso predicado. E aí você vai olhar aqui nas nossas opções. Se tiver ali nas minhas opções o quantificador universal, já não pode ser o item correto. Olha só o item A, nenhum. Nenhum é um quantificador universal. Não pode ser esse aqui, porque eu preciso ir atrás de um quantificador existencial. O item B, qualquer, também não é. No item C, nenhum, também não pode ser esse aqui. No item D e no item E, beleza, colocou existe e existe. Então, uma das duas opções vai ser o item correto. Então, aqui no item D tem, existe animal mamífero
que não tem 4 patas. Ele está negando o fato de ter 4 patas. Só que eu não tenho que negar o fato de ter 4 patas, porque o predicado é esse aqui, ó. É mamífero. Então esse item D também não faz sentido. Sobra apenas o item correto dessa questão, que é o item E, que tem assim, ó. Existe animal de 4 patas que não é mamífero, ou seja, ele negou o nosso predicado conforme a nossa regrinha aqui em cima. Portanto, de fato, o item correto dessa questão é o item E. Vamos aí para a questão de número 33. Certo deputado fez a seguinte afirmação sobre os trabalhos da semana. Todos os itens da pauta serão votados. Na semana seguinte, verificou-se que essa afirmação foi falsa, ou seja, isso aqui é falso. Ó. É correto concluir que, beleza, ele te deu uma proposição que é falsa e ele está pedindo para concluir algo que é verdadeiro. Se algo tem que ser assim, verdadeiro em relação a algo que é falso, você vai fazer o quê? Você vai negar essa proposição que ele te deu e ao negar você vai encontrar uma proposição que é verdadeira e a partir dessa proposição que é verdadeira você vai poder dizer qual dos itens vai ser o item correto. Observe que aqui nós temos de novo um quantificador universal. Então aqui, ó, quantificador universal, e eu quero negar essa proposição. Aqui está dizendo todos os itens da pauta serão votados. Então esses serão votados seria o meu predicado aqui. Como a gente viu na questão 32, se eu quero encontrar a negação de uma proposição que tem um quantificador universal, eu vou atrás de um quantificador existencial e eu preciso negar então ali o meu predicado, beleza? Então vamos encontrar aqui nas nossas opções aquela que tiver um quantificador existencial e a negação do predicado. Observe que no item A nós temos um quantificador universal, então já não pode ser esse item A. Observe aqui que no item B ele colocou uma ideia muito amarrada. Quando ele coloca somente um item da pauta não foi votado, ele não está colocando aqui um quantificador existencial. Ele está aqui generalizando, particularizando demais o caso aqui para um único item. Quando eu coloco um existencial, a ideia do existencial é que existe pelo menos um, e não que existe somente um. Então, por isso que esse item B aqui também não pode ser o item correto. Aqui no item C, nós temos um quantificador existencial, ó, pelo menos um item da pauta não foi votado. Esse não foi votado é justamente a negação desse predicado, o que torna esse item aqui um item correto. O item C é um item correto, porque ele colocou um quantificador existencial e negou o predicado. Aqui no item D foi votado algum item fora da pauta daqui. Ele está falando sobre algo que está fora dessa região aqui, ó, da pauta. Só que meu predicado aqui é serão votados. Então ele está dizendo que foi votado ali. Então não era para ter sido votado. Então o item D está totalmente errado. E aqui o item E, temos aqui de novo um quantificador universal. Então não podia ser esse item E. Ou seja, o único item correto dessa questão é o item C de casa. Bom, pessoal, eu espero muito que você tenha curtido o vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo em gostei e também se inscreve no nosso canal. E não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é @potamatemática. A gente se vê na próxima, então, valeu!